Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos, de acordo ao fuso horário, ao meu canal do YouTube. Quem nos fala aqui é Shalom André, meu nome, e neste canal falamos sobre tecnologia das diversas áreas, onde tem um conhecimento, onde pessoas conseguem agregar conhecimento no que é demanda do público, que seja do canal, pelo LinkedIn e outras redes sociais. Tratamos aqui pessoas gabaritadas da Microsoft e não só para partilhar aqui a vivência, experiência dentro das áreas de tecnologia que eles atuam e que tem sido uma realidade nos dias de hoje. E neste canal, fora esse mundo todo, temos aqui uma espécie de funil que é mais voltado para a área de dados. E estamos aqui, né? Então subscreva o canal, né? Aquele marketing bonito, nos ajuda a crescer. Isso aqui está desatualizado, acredito que já estamos com 1.46, creio eu, mais a tua inscrição hoje é 1.47. E estamos nessa jornada partilhando aqui, que foi a pergunta do Braulio, que deu muito bom a este vídeo que eu tivera feito sobre a integração do banco de dados para o BI, tudo isso no ecossistema do Microsoft Fabric. E ele pediu que criássemos um curso completo e pudéssemos integrar isso. Então, basicamente, não vamos criar um completo, mas vamos criar. Estamos aqui agora a criar um projeto que vai começar desde a criação do banco, relacionamento, essa coisa toda bonita. Vamos consultar SQL, vamos fazer a visualização dos dados e no final, que é a quinta aula, vamos tentar criar um repositório no GitHub na qual vamos detalhar esse projeto de cabeça, tronco e membro para ver no final como é que seria nos ajudando como um portfólio usando as tecnologias que aí estão. Então, para quem não me conhece, Shalom André, meu nome, já disse, sou instrutor certificado Microsoft. Estou sensivelmente aqui há mais de 3 anos na área de TI, atuando em várias funções já. Tenho algumas certificações, na maioria delas que está aqui é Microsoft, então falar da Microsoft, focada em dados, inteligência artificial, computação em nuvem, Power Platform, Microsoft 365, na qual você consegue encontrar alguns batches aqui, alguns também não. Sou atualmente embaixador Microsoft, é ao nível mais alto, que é o nível Gold, nível Ouro. Tem as certificações Associate que tem que buscar por uma outra, porque esta aqui já foi retirada, tá? E tenho aqui a iniciativa que nunca mais consegui dar aqui um passo, tenho tido parado, que é a iniciativa do Sungano Microsoft, que a ideia é partilhar conhecimento, tecnologia e serviços da Microsoft para tudo que é canto, tá? Basicamente, esse é o desenho relacionado ao que o nosso irmão Braulio aqui fez como pedido. Temos aqui o banco, que vai ser criado aqui o próprio banco, as tabelas, o relacionamento, coisa toda bonita. E duas coisas que nós vamos acrescentar aqui, que é a consulta SQL e a visualização por uma ferramenta de BI, que seria nosso Microsoft Fabric. Tem este ponto de interrogação aqui, mas estou a fazer aqui um resumo rápido. É que no mundo real, no mundo em produção, normalmente nós temos uma replicação, se assim posso dizer, deste mesmo banco, tá? Imagina que todo mundo aqui já passou por um supermercado, estamos aí em vários caixas para fazer as compras. Imagina que aqui os administradores do banco, desenvolvedor SQL, têm que fazer consulta ou tirar insight do que está a se fazer aqui no supermercado. Imagina eles fazerem consulta ao banco, tem a questão da latência. Então, normalmente, mesmo o pessoal da visualização ou da análise de dados vão ter o mesmo problema. Então, normalmente temos aqui uma ferramenta, teremos aqui uma tecnologia, se assim posso dizer, que vai replicar as informações que estão no banco de produtividade ou banco de produção para que esses profissionais consigam aceder aqui sem ter que interromper a boa estabilidade e o bom uso e trabalho desse pessoal que está aqui em produção. Então, nós estamos a trabalhar nesse projeto que é Microsoft MVP CPLP. CPLP, Comunidade de País de Língua Portuguesa. Basicamente, estamos aqui a tentar filtrar os profissionais valiosos Microsoft da comunidade que falam português, Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor, vou errar, Timor-Leste, não, como é que é, São Tomé e Príncipe, são quase 9 países, tá? Que são representados como as comunidades de países da língua oficial portuguesa. Nós temos aqui o nosso relacionamento, vou explicar aqui, tá? Tem vídeos aqui, eu vou deixar na descrição para você ver como é que nós fomos criando essa jornada toda. Então, dentro desse projeto, nós temos aqui perguntas na qual vamos responder
eh, os fazendo consulta SQL. Normalmente, para quem trabalha com SQL, é o que acontece. O chefe escreve: olha, eu quero que vocês acessem o banco X ou Y e eu quero que vocês me retornem esses insights. Normalmente ele fala, por exemplo, temos aqui no nosso caso, quantos MVP existem atualmente nessa base de dados que é da CPLP, quantos MVP existem em cada país, então vamos ter uma descrição dos países e quantos eles têm. Ele quer saber por gênero dentro dessa base dele como é que estão distribuídos os MVP, por exemplo, olha, homens são X, mulheres são X, mas ainda quer saber dentro desse gênero quantos pertencem, por exemplo, X homem a Angola, X mulher em Angola, X homem em Portugal, X mulher em Portugal. E a última, ele quer entender quais MVP têm ou atuam ou fazem parte de duas ou mais categorias. Quer dizer, superior a uma categoria, tá? Superior a uma categoria ah, dentro das tecnologias da Microsoft. E aonde pertencem, de que país pertencem esses MVP. Eu vou abrir aqui do lado já, tá? Eu vou colocar aqui, acessar o App Fabric. Nós temos utilizado. Um spoiler aqui é que você consegue usar isso de forma gratuita, tá? Também tem um vídeo no meu canal que eu explico como conseguir uma conta gratuita do Microsoft Fabric e replicar tudo quanto nós estamos aqui realmente a fazer. Deixa-me só cá ver aqui a outra tela. Então temos aqui o nosso mini curso. Tá acessando o nosso banco. Vamos aqui fazer um exercício simples enquanto ele processa. Vamos aqui criar nova consulta. Para quem não sabe, temos aqui a nossa tabela dentro dessa esquema, DBO, categoria MVP, MVP categoria e país. Vamos lá aqui fazer uma consulta dessas todas as tabelas, o que não é correto, né? Mas para a pessoa saber quais são as tabelas que nós estamos aqui a usar. Tem aqui from, categoria. MVP, MVP categoria. Temos aqui por último, que é o país. Então seleciono todos eles, faço aqui o run. Normalmente ele vai me dar aqui no Fabric, primeiro vai me dar o primeiro comando como resultado, que é daqui, tá? Que eu selecionar todas as informações que eu tenho na tabela categoria. Então vocês veem na tabela categoria eu tenho como coluna, ID categoria e o nome. Então tenho aqui o ID e o nome. Aqui no Fabric você consegue, como é que, diferente do SQL Server, quem trabalha, consegue ver todos eles assim meios retangulares seguindo-se. Aqui no Fabric é diferente, ele dá aqui os resultados. O primeiro seria da categoria, o segundo vai dar da tabela MVP, nome completo, gênero, país. O terceiro vai dar aqui da tabela MVP categoria. E no final ele vai introduzir aqui o país, temos o nome, a abreviatura do país. Agora vamos aqui responder às nossas perguntas de SQL que nos foi dado, tá? Eu vou comentar para não ter que termos erro aqui. O que eu poderia começar aqui a fazer é... Não, é isso aí. A primeira pergunta é conhecer o total de MVP dessa base. Lembrar que essa base foi antes de julho, tá? Porque a partir de julho a Microsoft tem sempre, a cada um ano, o pessoal vai renovar o seu prêmio.
Então, alguns podem perder as nomeações, algum pode ser acrescentada mais uma tecnologia. Então, antes de julho de 2025 é a minha base, tá, pessoal? Então, a primeira é conhecer o total. Então, eu venho aqui, vou selecionar contando. Quando eu meto esse asterisco, ele vai colocar também os valores nulos. Se no caso tivéssemos, mas no meu caso não tem, porque a base é muito pequena e eu consigo dar conta. Então, eu vou selecionar, vou contar todos os registros, tá? E vou dar um alias para dizer que é o total da MVP sobre, ou, não é sobre, from, que seria da tabela MVP. Então, ele vai fazer uma contagem aqui, contando também os valores nulos, para me retornar aqui o meus MVP. Nesse caso, eu teria 196 MVP dentro dessa base. Agora, no caso que se eu quisesse contar simplesmente os MVP, tirando ou colocando de parte os valores nulos, que no meu caso não tem valor nulo, vai me dar o mesmo resultado. Teríamos aqui contar a partir dos ID, que seria os identificadores dos MVP, terei 186. Quantos MVP existem em cada país da CPLP? Então, o que eu quero é que ele vai me retornar o nome, que vai ser a questão do país, tá? E vai fazer uma contagem para mim saber quanto eles existem nos países. Notam que nós estamos aqui a usar o join. O que é join? Join é nada mais do que uma cláusula, uma função que nós temos no SQL, que nos ajuda aqui a reunir tabelas. Então, ele vai tirar informações da tabela do país e vai tirar informações da tabela MVP e vai fazer a junção para que tenhamos a resposta quanto a essa pergunta. Tá, então aqui, como resultado, vamos ter país em Angola. Notam que dos 9 países da CPLP, isso já é uma análise que nós temos que ter em conta. Nos novos países da CPLP, apenas 3 são contemplados dentro do programa Microsoft MVP, que é Angola, tá? Brasil e temos Portugal. E dentro desses países, o que é que nós conseguimos constatar já de primeiro? É que em Angola só tem um único MVP, no Brasil temos 159 MVP e em Portugal temos 26 MVP. Quer dizer, dos novos países da língua portuguesa, apenas 3, então temos 6 países que já estão de fora, tá? Essa é uma análise que nós temos que ter. E dentro dos 6 países, os que já temos nos 3, o que tem menos MVP é a nível de Angola. O Brasil está no top ranking da CPLP e Portugal está aí meio que mediano dentro desses 3 países. Agora vamos saber quanto, a questão de gênero, como é que está dividido aqui essa questão dos gêneros. Então vou selecionar e vou selecionar o gênero, fazer uma contagem, isso dentro da tabela MVP, mas eu quero que ele agrupe-me por gênero. Então nós aqui temos 2 gêneros, masculino e feminino. Ele vai agrupar nesses 2 gêneros e me dá o total de cada gênero que já será agrupado. Então eu tenho aqui, a nível total de 186 MVP, nós temos 29 que são mulheres e 157 que são homens, tá? Então temos aqui uma discrepância nos 100%, tá? Se tivermos que fazer aí em percentagem do número de homem e mulher dentro do programa, estamos a falar de uma taxa de 186 pessoas. Então, qual é a distribuição de MVP por gênero de cada país, tá? Vamos lá agora, quando estamos a falar gênero, cada país, sabemos que o gênero está dentro da tabela MVP e país está isolada no país em si, que também é uma tabela. Então, logo vamos aqui usar um join. Vou fazer esse script. Então, nós vamos ter em Angola, no gênero masculino, só temos apenas um MVP. Quer dizer o quê? Em Angola não temos nenhum MVP. Epa, é só um e esse um é homem, e não tem mulher. Isso já é uma coisa que a comunidade em Angola já deveria pensar, por exemplo, ter um MVP que seja mulher, por exemplo, no mínimo, no começo, para poder equilibrar
essa jornada. Vamos ver que no Brasil temos aqui dos 159 MVP, temos 26 são mulheres e 133 são mulheres. Então, a mulher temos o que eu consigo notar que a mulher tem que ser mesmo realmente emancipada para que nessa jornada tenhamos mais ou menos um equilíbrio. E em Portugal, dos 26 portugueses que são Microsoft MVP, 23 são homens e apenas 3 são mulheres. E terminando aqui com a última pergunta, essa que é o que nos foi dada, é saber ou conhecer o pessoal ah, que atua em mais de uma categoria, sendo MVP, e de que país eles pertencem, por exemplo. Então, nesse caso, nós temos aqui o Claudinei Andrade, que está repetido duas vezes, então ele atua em mais de uma categoria, que é AI Platform, Internet das Coisas. Temos aqui o Fabrício Veronese, que atua em essas duas áreas. O Gerson, um grande homem, Gerson, que atua em Data Platform, Microsoft 365. A Jennifer. E temos tantos nomes que está aqui repetido duas vezes. Se tivesse em três categorias, teríamos aqui a pessoa repetida três vezes, tá? O que eu acho engraçado, que vamos ter que correr também atrás, é que o país que mais sobrevém, epa, é verdade que são já a sua maioria, mas o pessoal também é um pouquinho, desculpa aí o termo, ganancioso e atua em mais de uma categoria, são quase todos brasileiros. São quase, então, Brasil tem aqui o meu respeito. Então, pessoal, até aqui nós conseguimos responder as perguntas de SQL que nos foi dado para essa base. E alguma coisa que eu queria aqui acrescentar, tem aqui este site que é o SQL, o W3Q, que é em que vocês podem, por exemplo, aqui clicando no SQL, entender aqui as cláusulas, a sintaxe, o script, os comandos, cada um, como que você achar necessário o termo adequado, tá? Para usar com SQL. E vou colocar também aqui na documentação esse artigo, se assim posso chamar, ou curso feito em escrita, né? Não há vídeo aqui, sobre a introdução às consultas com SQL. Para quem está a começar e deseja dar o primeiro passo de SQL, então tens aqui a documentação da própria Microsoft que te facilita nessa jornada. Então, pessoal, com isso, eu gostaria aqui de agradecer pelo teu tempo aqui, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquela força. E para o próximo vídeo, estamos juntos.